Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe a todos os lares, famílias. É um prazer estar aqui junto novamente para mais reflexões, o estudo da obra Os Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Nós, no estudo passado, falamos um pouquinho sobre, numa reunião mediúnica, em que o médium, o Castro, se desdobra, estão lembrados disso, e vai se encontrar com um amigo dele da casa espírita onde ele frequentava, e esse amigo Oliveira tinha desencarnado há poucos dias. E o Castro é levado até a presença do Oliveira, e ele fica muito emocionado, todos os dois, né? E ele traz, então, para o grupo mediúnico uma mensagem do Oliveira desdobrado. E nós fizemos uma série de reflexões aqui sobre esses nossos reencontros com entes queridos que já partiram, né? E eu comentei isso de forma que a gente tem que refletir como isso deve ser emocionante, né? Que nós não recordamos, mas você reencontrar com os entes queridos, aquelas pessoas que você realmente ama, é muito emocionante. Não só para quem vai daqui para lá, como para quem está lá, né? Que recebe a visita. E esses que estão do lado de lá, que já desencarnaram e que estão bem, muitas vezes vêm nos visitar aqui. E nós estamos no nosso dia a dia. E eles se emocionam também. É muito comum essa visita ocorrer no Evangelho no Lar, quando o espírito que está do lado de cá já está mais equilibrado. Então, muitas vezes é trazido até nós, no Evangelho no Lar, pessoas que nos amam muito, dessa vida, de outras vidas. Então, essa visão espiritual da vida é muito bonita, né? Nesse capítulo 12, que nós vamos começar a abordar hoje, é analisada assim, a dificuldade que o médium tem em ver e ouvir os que estão no plano espiritual, em razão do nosso condicionamento ao corpo físico. Nós estamos presos a essa matéria e esse processo é muito forte, né? Nós nos desdobramos, como fez o Castro, mas enquanto nós estamos encarnados, nós estamos muito suscetíveis ao peso dessas vibrações, dessa matéria mais densa. Então, mesmo o médium mais ostensivo, ele tem limitações. Nós só temos uma percepção clara das coisas espirituais quando a gente se desencarna, em definitivo, né? Quando nós estamos desdobrados no sono, isso também é bem vivo, mas quando voltamos para a carne, a matéria como que se embotasse, né? Apagasse temporariamente essa nossa passagem pelo lado de lá. Então, no capítulo passado, ocorreu essa reunião mediúnica, o Castro foi reencontrar o Oliveira, amigo, traz uma mensagem, e André Luiz vai dizer nesse capítulo 12, que eu sugiro que todos leiam, que notei que a reunião atingia a fase terminal. Estava acabando a reunião, né? Foram 2 horas que correram rapidamente para ele. O Raul Silva, né, consultou o relógio, era hora de terminar a reunião. E o André Luiz vai falar: os amigos sofredores aglomerados no recinto poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolhiam, através da oração, o refazimento das forças. Ou seja, aquela reunião mediúnica estava terminando e ainda tinha espíritos ali sofredores que são trazidos ali para a reunião. E eu vou repetir mais uma vez, para quem não conhece isso, tá bem? Essas reuniões, chamadas reuniões mediúnicas, acontecem normalmente só com o grupo da casa participando, sem presença de pessoas de fora. Essa reunião, por uma questão de conforto, é feita numa mesa, onde você tem basicamente um doutrinador, uma pessoa que conversa com os espíritos que vêm. Você tem 2, 3, 4 médiuns que recebem esses espíritos e têm a capacidade da psicofonia ou da psicografia, ou seja, os espíritos falam através do médium ou escrevem através do médium.
você tem mais 2 ou 3 pessoas cuja função é só se concentrar, fazer prece, e uma delas se levanta, aplicar passe num dos participantes. Então, esse é o grupo encarnado. 6, 7, 8 pessoas. Mas você tem a equipe espiritual da casa, os mentores. Esses vão trazer os espíritos em sofrimento, os espíritos que precisam de algum auxílio, de algum esclarecimento, e eles ficam naquele ambiente ali. Então é assim, sai um, entra outro, como se fosse uma consulta. Sai um, entra outro. Dificilmente 2, 3 médiuns falam ao mesmo tempo. É um por vez. E cada médium também está limitado a receber 2, 3, 4 comunicantes, porque às vezes desgasta o médium. Então essas reuniões são muito para ajudar os espíritos em sofrimento. E é comum, no final da reunião, se manifestar um mentor, que vem dar uma força para o grupo, vem falar do trabalho, tá bem? No caso aqui, acabou a reunião e o André Luiz vai dizer assim, que um pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa, né? E aí ele pergunta para o Hilário, o mentor, se eles iam assistir alguma cerimônia especial. Ele está vendo aquela água sendo trazida, né? O mentor vai dizer, não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. Então, todo mundo já ouviu falar da água fluidificada. Vamos fazer uma outra pausa e peço licença que eu já falei desse assunto, mas eu creio que na Gênese, não lembro se aqui. A nossa ciência hoje já comprova que a água tem certas características. A água é o maior solvente que existe na Terra, né? A Terra, alguns chamam de planeta água. O próprio corpo físico nosso é quase 70% água. É o elemento mais importante que nós temos aqui na vida, né? E essa água, diz a ciência, sofre a nossa influência. Então, a água, ela tem umas certas características. Um físico descobriu o seguinte, que a água, ela sofre a influência da ação do pensamento. O nome dele é Emoto, no japonês. Na internet, aí no Google, vocês colocam aí mensagem da água, professor Emoto, e vai aparecer vídeos. Então, o que ele fez? Algumas experiências práticas em que ele pegou a água de uma represa, congelou. A água congelada, vocês devem saber, ela forma certos cristais. Muitos de vocês já viram essa fotografia dos cristais da água. Então, ele pegou a água de uma represa, congelou, colocou no microscópio eletrônico e ele viu os cristais ali, mais ou menos com uma certa formação. Ele pegou a mesma água da represa e submeteu a uma prece do monge budista. Levou no microscópio eletrônico. O cristal se transformou, estava bem simétrico, bonito, diferente. E ele foi fazendo essa experiência com preces, tudo que era ligado a um pensamento positivo, de amor, gratidão, perdão, o cristal ficava bem formado. Tudo que era contrário, ódio, palavras negativas, o cristal ficava deformado. Então, ele constatou que a água sofre a nossa influência. Ou seja, o que é isso? É a influência dos nossos pensamentos e sentimentos que se projetam como uma forma de energia. E a água tem uma característica de absorver essas energias. E como é que ele sentiu diferenças? Ao levar no microscópio eletrônico. Os cristais da água mostravam, comprovavam essa ação do observador. Esse físico é um físico de física quântica e certamente ele estava pesquisando a influência do observador no fenômeno, que a física hoje reconhece isso, né? É aquela experiência das partículas, né? Emite um fóton, um elétron, e ele se mostra como partícula, como onda. Isso é uma parte da física, não é o nosso assunto aqui. O observador influencia nos fenômenos, nas experiências. E a água, então, sofre a ação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso comprovado cientificamente.
E aí a gente entende, o nosso corpo é quase 70% água, nós vamos entender bem a força do pensamento positivo, o processo de autocura, como que pessoas adoecem pelo seu pensamento negativo, porque se a água absorve isso tudo, nosso corpo é 70% água, então o nosso estado de ânimo, a nossa fé, a força, o amor, tudo isso interfere na água que nos forma. E esse é o princípio da água fluidificada. Quando numa casa espírita você leva uma garrafinha, tem um jarro de água, a espiritualidade vai lá e coloca algumas energias do mundo espiritual. Muitas vezes os médiuns são chamados também a fluidificar a água. E se você fizer uma análise físico-química da água, não vai aparecer nada, mas ela, se for levado no microscópio eletrônico, essa água for congelada, analisada os cristais, eles vão estar muito bem informados. Só que ali naquela água tem energias que nossos instrumentos não conseguem perceber. É o que eu chamo assim, de brincadeira, a espiritualidade coloca um pirlim-pim-pim ali. E existem certas energias no nosso corpo espiritual que são sensibilizadas por essas energias que nós recebemos através da água. Como existe uma ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, inclusive na reprodução celular, quando nós bebemos uma água fluidificada, ela está atuando muito no nosso corpo espiritual também. Então, o que o André Luiz está assistindo aqui são os mentores fluidificando a água. Aí ele vai falar, né, que o Clementino se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos, se nos revelou coroado de luz. O Espírito, quando faz uma prece, ele muda a sua vibração. É comum aparecer em torno dele, nos espíritos mais elevados, uma luz em torno dele. André Luiz está narrando isso aqui. Aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, diz o André Luiz, da sua destra espalmada, da mão espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas. O André Luiz consegue ver das mãos do Clementino partículas de luz, coisas que ele jorra sobre aquele vaso de água. E aí Aulus vai explicar, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo perispiritual, ou seja, no perispírito, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar. O Aulus está explicando, no corpo espiritual, o espírito, às vezes, mesmo encarnado, ele traz algumas descompensações, algumas lesões que se refletem no corpo físico. Porque na reprodução celular, na mitose, o corpo físico está sempre ligado e copiando o corpo espiritual. Se o corpo espiritual tem lesões, aquelas células vão se apresentar lesionadas no corpo físico. Então, o Aulus está dizendo que existem certas situações que a água fluidificada, essa intervenção magnética, atua no corpo físico e que isso vai se refletir atua no corpo espiritual, que isso vai se refletir no corpo físico, certamente na hora da mitose, da reprodução celular. Então, certas lesões, descompensações vibratórias, não precisam de uma grande cirurgia espiritual. Em muitos casos, a água fluidificada ajuda bastante. Ele está dizendo que consegue aliviar, pelo menos. Só aliviar uma dor, para quem sente dor, já é uma maravilha, né? Às vezes a pessoa não é curada de um determinado mal, mas se ela tem a sua dor aliviada, já ajuda bastante, tá bem? Aliás, só um detalhezinho, pode parecer uma bobagem, eu vejo muitas pessoas na casa espírita chamando de água fluida. Eu sempre disse, né, o termo mais correto, e o André Luiz aqui está usando, a água fluidificada e não fluida. Fluida ela já é, né? É água, mas ela tem a adição de fluidos, então ela é fluidificada, tá bem?
É um detalhezinho, mas também não é um grande erro chamar de água fluida, mas o mais correto talvez seja mesmo água adicionada de fluidos, fluidificada. E aí o André Luiz está vendo, então, essa água fluidificada, e vocês já sabem que a água fluidificada é importante. Então, quando vocês vão numa casa espírita, perguntem, né? Lá no MAP, por exemplo, nas reuniões de tratamento sexta-feira, nós até falamos, tragam suas águas. E na mesa fica aquele monte de garrafinhas, as pessoas colocam um papelzinho com o seu nome, né? Colam, prendem ali, botam lacinho, e fica a reunião toda ali. Na hora de ir embora, cada um pega a sua garrafinha e leva para casa. Aliás, é comum esquecerem lá as garrafinhas, alguns esquecem. E essa água você vai beber todo dia. Outra dica, não coloquem na geladeira, tá bem? Porque você tem na geladeira carnes, coisas, fluidos ali, que para nós não são muito sensíveis, mas para aquelas energias sutis que foram colocadas na água são sensíveis, tá? E nem colocar ao sol e tal, deixa a água lá no cantinho, a temperatura ambiente. E outra coisa, não beber no gargalo. Bota no copinho e bebe cada vez. Por que não no gargalo? Porque quando você faz isso, a tua saliva, queira ou não, se mistura. E aquela água está muito purinha com esses fluidos que são da outra esfera. Então não bebe assim, não. Coloca no copinho e beba no copo, tá bom? Faz muito bem. No Evangelho no Lar, é válido botar um copinho d'água e beber? Sim. E se você quiser botar uma garrafinha, coloca. Confia nos espíritos. Da mesma maneira que você leva numa casa espírita, você pode botar uma garrafinha lá e deixar os espíritos fluidificarem. Você pode até fazer uma prece e bebe um pouquinho daquela água. Ou, na pior das hipóteses, botar um copinho d'água e beber ali na hora, tá bem? E outra coisa, essa água fluidificada na casa espírita não é para todo mundo da casa beber. Se tem 2 pessoas, leva 2 garrafinhas, uma para cada uma. Se tem 3, leva 3. Porque muitas vezes os espíritos vão botar fluidos ali que aquela pessoa precisa, tá bom? Então, façam dessa maneira. Então, ele vai dizer aqui que nessa reunião que está terminando, reparamos que Celina, Eugênia e Castro, 3 médiuns, né, aguçaram as suas atenções. Clementino terminou o preparo da água medicamentosa, como ele está chamando agora, fluidificada, a água medicamentosa. Deu mais atenção, carinho para eles, aplicando passes na região frontal dos 3 médiuns. Nosso amigo, esclareceu lá o mentor, procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, aqueles mesmos que participaram da reunião, favorecendo-lhes o campo sensório. Então, o mentor está aplicando um passe naqueles espíritos para facilitar a sensibilidade deles. E vai dizer assim, não lhes convém por hora a clarividência e a clareaudiência demasiadamente abertas. Ele está falando, olha, não é bom para os médios também ter o campo muito aberto da visão e da audição, né? E vai dizer que cada um de nós deve estar na sua faixa de serviço. Então, cada médium tem que dar aquilo que ele pode dar. E a própria espiritualidade, às vezes, limita a percepção de um determinado médium. Só se o médium estiver muito bem preparado, e aí eles vão magneticamente aumentar a intensidade, vamos dizer, de percepção daquele médium, porque ele está mais preparado para um contato com esse plano espiritual. E vai usar uma frase aqui que muita gente pode não entender. Um médium não deve demorar-se com todas as solicitações do meio. E vem aquela informação para o médium, né? Muito para quem trabalha com isso. Médium, não dê passividade a qualquer espírito, à torta e à direita, não. Controla. Mentalmente faz prece. Avalia quem quer se comunicar. Porque senão o médium, que é uma antena que toda hora dá passagem, ele não vai viver em paz. E o médium tem que viver a sua vida. Ele não pode ser toda hora colocado à disposição dos espíritos que estão sofrendo. Por isso o trabalho é feito com hora, local, porque a espiritualidade sabe que o médium tem que viver sua vida. E se você está numa condição que a mediunidade, a sua antena está muito aberta,
peça ajuda, porque isso pode prejudicar a vida da pessoa, né? Alguns estão preparados para isso. Alguns têm até um espírito conectado com ele o tempo todo. É o que nós vamos ver aqui no capítulo à frente, intitulado Mandato Mediúnico. São pessoas que encarnaram e que estão com os espíritos o tempo todo. É o Divaldo com a Joana de Ângeles, é o Chico Xavier com o Emmanuel. Isso é um mandato mediúnico. Agora, um médium para chegar nessa condição tem que ter algumas características, já é mais missionário, não é para qualquer um, vamos ter humildade, né? Então, o Aulo está dizendo aqui, olha, a mediunidade não é para a pessoa, o médium ficar uma antena aberta o tempo todo, não, porque eles podem interferir nisso, né? E é o que eles fazem. Então, eles estão comentando aqui que já há uma condição que dificulta, às vezes, a visão, a audição, e que é o corpo físico, né? Que é uma barreira vibratória que nos protege. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina. A clarividência e a clareaudiência não estão localizadas só nos olhos e nos ouvidos. E aí vem um conceito que nós já comentamos aqui lá no início, acho que foi na introdução. Vocês estão me vendo. Não é no olho que vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo, uma imagem forma lá no meio do cérebro de vocês. Lá dentro é como se fosse uma caixa preta. Interessante isso, né? Mas vocês estão me vendo. Eu estou vendo a câmera ali. Essa imagem está se formando no meio do cérebro. E o ouvido? Como é que você ouve? Ouve pelo ouvido aqui. O tímpano, esse ouvido, ele simplesmente pega ondas mecânicas que vêm pelo ar, que fazem vibrar aqui, e isso se transforma num sinal elétrico. E você vai ouvir o que você está ouvindo lá no meio do cérebro também. Tanto a visão quanto a audição são impulsos elétricos que o cérebro interpreta da luz, por exemplo, variações de intensidade de luz. Mais claro, mais escuro, a radiação de uma cor, tudo isso o cérebro interpreta, manda sinais elétricos e lá no meio do cérebro se forma a imagem. O som é a vibração, tímpano, o sistema, né, auricular, que vai também enviar impulsos elétricos e a imagem se forma lá no meio do cérebro. Então o médium, ele vê também não com os olhos físicos, ele descola o corpo espiritual, ele tem certas percepções e a imagem que o médium vai ver se forma lá no meio do cérebro também. A audição do espírito é lá no meio do cérebro. O médium é alguém sempre dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais, porque é uma condição orgânica, é lá na glândula pineal, né? Hipófise, ou melhor, epífise. Hipófise é a glândula pituitária, que é outra glândula. É a epífise, que é a glândula pineal. Ligada, como se ela fosse uma anteninha lá no meio do cérebro. Então, o André Luiz vai fazer uma série de reflexões aqui, vai nos trazer a série de informações. Vai dizer assim, o mentor, né? Que essa questão da visão, da audição, acontece por uma questão de costume, né? Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo, como se fosse o aparelho fotográfico dos olhos, né? Ela vê e ouve com o cérebro, ele está falando, mesmo a médium. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Olha que interessante, né? É a mente que vê, a mente que escuta. É tudo sinal elétrico, tudo energia, né? Que vibra e nós interpretamos como cores, como sons, tudo são impulsos elétricos. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. E desdobrados no sono, a gente enxerga. Vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado.
É o caso do Raul Silva, né? Cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais. Vocês já pensaram nisso? Você desdobra, vem com a ideia do eu estive com fulano, mas você estava de olho fechado. E quando você lembra, ou durante o sono, quem tem mais lucidez, você está vendo. Mas está vendo com que olhos? É a sua mente que está vendo. E você ouve, muitas vezes, é a sua mente que está ouvindo, mesmo desdobrado, porque o teu corpo físico está com o olho fechado. Olha que interessante, né? Ele vai falar da inatividade dos órgãos carnais na experiência que chamamos vida de sonho. Somos receptores de reduzida capacidade à frente das inúmeras formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Nesse universo, nós estamos aqui encarnados e tem aqui uma infinidade de ondas, de energias. E o que nós captamos, que o nosso cérebro interpreta, é uma fraçãozinha dessas energias todas, de todas essas vibrações. Um cachorro tem uma percepção auditiva melhor do que o homem. Você tem aquele apito de cachorro, né? Que você sopra, ninguém escuta nada. Ninguém encarnado, homens, né? E mulheres. Os cachorros escutam, porque o ouvido dele vai além da faixa de onda limitada nossa. Ele capta aquela energia. Alguns animais conseguem enxergar no escuro, captam o infravermelho, além do nosso campo visual. Imagine os espíritos, conforme a evolução, isso aqui faz assim, ó, se amplia a capacidade de percepção. E é o que eu já disse antes, um espírito, conforme a evolução, ele vem até nós, num tratamento, numa casa espírita, e eles nos veem por dentro, como se fosse um raio-x. Tem uma visão microscópica, consegue ver células, coisas que a gente nem imaginaria, né? Sem um instrumento. Eles olham para uma planta, para uma flor, eles não veem apenas a flor refletida ao sol, né? Ou a luz refletida naquela flor. Eles veem as energias emanadas, eles veem a seiva no caule se movimentando, eles veem as energias da terra. Então, a visão espiritual de um campo cheio de flores e animais e pessoas é uma visão muito mais ampla. Nós só enxergamos a luz refletida nas coisas. Nós ouvimos o que o nosso cérebro interpreta. A sensibilidade do espírito é muito maior. E quanto maior a evolução, maior é a sensibilidade do espírito. Mas é a mente que percebe todas essas coisas. O cérebro físico, quando a gente está encarnado, apenas interpreta. Mas quem vê e quem ouve é a mente, é o espírito, a consciência. E aí ele vai falar da prece, né? Então, quando nós fazemos uma prece, nós que somos espíritos, mesmo encarnados, nos concentramos e nós mudamos a nossa vibração. Então, nós ficamos mais suscetíveis à interferência dos espíritos, que nos intuem. E ele vai falar algumas coisas aqui sobre as percepções de cada médium, da Celina, da Eugênia e do Castro, né? A Celina anotava os mínimos movimentos, porque ela já tinha uma mediunidade, uma condição que a mediunidade dela é mais aberta. A Eugênia via com menos facilidade a vizinhança ali, né? E o Castro estava meio alheio àquela reunião ali. Ele estava mais preocupado com a mãe desencarnada que ele queria encontrar. E vai falar, então, uma série de coisas sobre esses três, que eu vou pular aqui, tá bem? Sugiro que vocês leiam, porque não são tanto assim informações novas. E nós entramos no capítulo 13, que é sobre o pensamento e mediunidade. E nesse capítulo vai se falar sobre a força do pensamento, algo que é muito importante para nós. Cada um de nós, a nossa mente, é como se fosse uma usina emissora e receptora de certas ondas.
Nós estamos cercados de ondas no universo, mas tem uma onda específica numa faixa vibratória que é do nosso pensamento. O nosso pensamento ele é projetado como ondas e da mesma maneira que você sintoniza 2 celulares, você se comunica com uma pessoa que você entra na frequência, 2 mentes podem se conectar. Através da prece, quando você eleva o teu pensamento e se conecta com o mentor, com Francisco de Assis, faz uma prece para Jesus, são 2 mentes conectadas e você está mandando uma informação, está fazendo um pedido. Já que aquele espírito não vai se manifestar em você. O máximo que você vai sentir, de repente, é uma paz, mas ele está recebendo isso que você está mandando, pode ter certeza. Então, você cria uma conexão, principalmente com o seu anjo da guarda, o espírito protetor. E quando você eleva o pensamento através da prece, não só o seu corpo espiritual vibra mais, como também você permite de forma assim mais intensa que o seu mentor atue em você. No Evangelho no Lar, nada impede de você ser tratado. Você tem uma pessoa doente em casa, você faz o Evangelho no Lar, se aquela pessoa participar, é muito bom para ela. Se ela não quiser participar, você pode interferir. Eu sempre digo, vocês, todos nós, somos tão espíritos como os espíritos que nos assistem. A diferença são 2. Primeiro que nós estamos encarnados e a segunda, a de evolução. Então, se você tem espíritos muito evoluídos que vêm na sua casa, no Evangelho no Lar, eles podem fazer muita coisa pelas pessoas que estão na casa, mesmo que elas não participem. É uma reunião mediúnica, de certa forma, mas sem a interferência direta numa incorporação. Você pode fazer muita coisa pelos seus familiares quando você faz prece, quando faz o Evangelho no Lar. Acredite nisso. Não precisa terceirizar a prece. Fulano, faz prece por mim. Às vezes eu recebo pedido de pessoa, faz prece por mim. Eu até faço, mas eu costumo dizer, faz prece também, né? Muitas vezes a pessoa não acredita na capacidade dela. Então, uma pessoa que está com alguém sofrendo e essa pessoa que quer fazer ou pede para alguém fazer uma prece para aquela pessoa, essa pessoa que pede, ela ama tanto aquela pessoa que se na verdade ela fizer uma prece sentida, não vai ter uma outra prece de outra pessoa que supere a prece dessa pessoa sentida. Ela é espírita também. Então acreditem em vocês. Façam prece pelas pessoas que vocês amam. A prece de vocês tem força. O que diferencia a prece é justamente o sentimento, a emoção, não são as palavras bonitas. A prece pode ser uma prece simples. Deus, Jesus, tenho fulano de tal da minha família em dor, eu peço que interceda por ela, que o amor de Deus possa se fazer, que seja feita a vontade de Deus, mas que essa pessoa tenha um alívio, que o anjo da guarda dela pode estar junto dela, mesmo que ela esteja resistente. Coisas assim. Eu agradeço por essa assistência, por essa ajuda. Olhe por mim também, que me ajude a não cair a minha vibração, que eu mesmo me toque da situação que eu estou em determinados momentos, se meu pensamento cai, que eu possa me elevar de novo, que o meu anjo da guarda possa interceder e me ajudar a me reequilibrar novamente, me dê força, me ajude a ter energias boas, superar as dores. Eu quero seguir para frente, eu quero ser feliz, me ajuda, me inspire. E obrigado por tudo, até pelas minhas dores, que eu aprenda com as minhas dores, mas que eu tenha força para superá-las. Pronto, qualquer tipo de palavra, do coração, daquilo que você precisa, daquilo que você quer, conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com o seu anjo da guarda, com os mentores, aqueles que você... Não, eu sintonizo muito com Francisco de Assis, peça para ele. Maria de Nazaré, nós temos no MAP às 18 horas a Hora de Maria. Isso tem uma força muito grande, porque são espíritos sintonizados na mesma energia. E nesse horário, Maria, que é um espírito que trabalha intensamente na Terra, vem, se conecta
E tem um grupo de espíritos ligados a Maria que se conectam a essas mentes. E tudo, podem ter certeza, tudo é captado. E cada um vai ter conforme a sua necessidade, o seu merecimento, tá? Mas sempre há uma intervenção positiva. Então, a hora de Maria é uma hora de grande vibração, importantíssima. Naquele horário está um monte de espíritos conectados, do lado de lá e do lado de cá. É a hora que você pode fazer uma mentalização, que Maria envie no meu lar espíritos ligados a ela nesse horário, e eu peço por fulano, 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 peço por mim. E vamos também nos acostumar a nos colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar. Então, por que na prece não incluir? Me ajudem a ajudá-los no que eu puder. Que eu transmita amor para a minha família, para os meus amigos, que eu seja mais forte do que as minhas dores, que eu consiga estar em sintonia com vocês. Eu me comprometo a me transformar pelo amor, vou me esforçar para isso, me deem força, me deem inspiração. E agradeço muito pelo que puderem fazer por mim, pelos meus entes queridos, para determinada pessoa que está doente, que está no hospital. E é isso aí, isso é a prece, conexão, sintonia. Então, a hora de Maria é muito importante. E o MAP promove esse encontro, então, na hora de Maria, né? Onde cada um participa com as suas preces. E vamos nos acostumar também, eu sempre falo, tem o espírito Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, que nesse momento está trabalhando intensamente com os trabalhadores do Cristo. Tem muita coisa acontecendo nas esferas espirituais, muita. Eles estão trabalhando demais, eles estão mergulhando nesses umbrais, estão desfazendo construções, estão separando espíritos muito violentos, estão fazendo com que outros reencarnem. Ismael trabalha diretamente com Jesus, ele é o mentor espiritual do Brasil. Cada nação tem o seu mentor espiritual, o do Brasil é Ismael. Então vamos dar força para Ismael. Ismael, conte comigo, que essas vibrações de prece, até no horário de Maria, se espalhem pela minha região onde eu moro, pelo minha cidade, meu estado, pelo país, e vamos mentalizar uma luz, uma energia azul em torno do globo, ou uma energia verde de cura, e vamos vibrar, mentalizar o país, mentalizar o planeta. Nós somos filhos de Deus, cada um de nós tem uma força mental que nós estamos começando a descobrir. Mas vamos fazer com que essa força atue na hora da prece, vamos acreditar. E cada vez que você exercita isso, você está exercitando a sua capacidade mental. E você está, aos poucos, se conectando cada vez mais e mais e mais com a espiritualidade. Você leva a sua vida normalmente, onde nós temos nossos afazeres, mas nós temos que ter os nossos momentos em comunhão com o alto. Jesus falou, né? Quando quiser orar, não precisa ir para as esquinas de sinagogas. Se fecha em teu quarto em secreto e Deus sabe o que você precisa. Porque Deus é a inteligência suprema. Também já falamos disso. Nós somos mentes, princípios inteligentes. Inteligências ligadas a uma inteligência suprema. Seja no plano espiritual, seja no plano físico, encarnado, o que nos liga é a mente. Mente desencarnada e mente encarnada. Toda a prece é um processo mente a mente. Como todo processo obsessivo é um processo mente a mente. Só que na prece as energias vêm do alto, de esferas superiores. Na obsessão, a minha mente cai e as energias vêm de baixo, das forças umbralinas, dos espíritos que estão em dor. Então, a prece é sintonia com espíritos elevados. A obsessão é sintonia com espíritos que estão em sofrimento. Você, a mente, escolhe o padrão mental que você se situa, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, nas decepções, na tristeza, na saudade. Você pode controlar isso. Você tem que ser mais forte do que as dores. É aí que a prece entra. Deus, me dê força.
É isso que nós temos que buscar, força. Precisamos disso, de força, esperança, e entender que nós somos essa mente passeando pela vida, pelo universo. E que nós vamos chegar num estágio evolutivo que nós vamos ser muito fortes. Por enquanto, nós fraquejamos muito. Mas como nós estamos num processo de regeneração na Terra, os espíritos estão investindo muito em nós. Então, todo mundo que queira, que tenha vontade, eles estão ajudando. Porque é um momento também de ataque das trevas. Esse é o detalhe. Nós estamos vivendo um momento em que os espíritos estão mergulhando nesses umbrais e esses espíritos ficam revoltados. Então, eles vêm em cima. Então, mais do que nunca, é importante se conectar a Jesus. Mais do que nunca, é importante usar a prece. Isso faz parte desse nosso exercício, como se fosse uma musculação que você tem que exercitar sempre, só que é da mente. Você começa a investir na sua mente, no seu padrão de mental. E aí vem a meditação como outra ferramenta em que você tenta disciplinar a mente. Nós estamos num momento muito disso. Nós vamos entrar na era do espírito, nós estamos entrando na era do espírito, onde a mente é tudo, né? Então, falei muito, acabei não lendo aqui o capítulo 13, mas ele vai falar aqui o ambiente se tornou mais leve. Sobre a cabeça de Celina, da médium, apareceu brilhante feixe de luz. E ela estava lá estática, né? E a Celina ia transmitir a palavra de um benfeitor, que estava longe, ele estava ausente dali. E aí vem um fenômeno aqui, que é a transmissão à distância de uma mensagem. Dr. Bezerra, ele tem milhares de espíritos ligados a ele mentalmente. São os trabalhadores dele. É isso que se chama de falange. Dr. Bezerra tem a sua falange, Francisco de Assis tem a sua falange. Aliás, Dr. Bezerra trabalha com Francisco de Assis. Então, assim, às vezes numa reunião mediúnica se manifesta Dr. Bezerra, mas não é Dr. Bezerra ele. Ele usa um espírito ligado a ele para transmitir a mensagem dele. Então, o espírito ele tem a capacidade de se irradiar por vários lugares, dependendo da evolução dele, pela irradiação do pensamento dele, mas também ele usa trabalhadores dele. Imagine que eu tenho um celular que eu possa ligar e 1000 pessoas receber ao mesmo tempo a minha ligação, e eu estou falando com 1000 pessoas ao mesmo tempo. E essas pessoas que estão ouvindo a minha ligação estão falando com outra. Assim é um espírito superior. Ele liga mentalmente, ele se comunica mentalmente com vários espíritos que trabalham com ele. E esses espíritos estão trabalhando em várias pessoas. Então, esse espírito aqui coordena. E esse espírito, se for um Dr. Bezerra, por exemplo, está conectado a Jesus, está conectado a Ismael, mentor espiritual do Brasil, está conectado a Francisco de Assis, e todos eles estão conectados. Então, essa pleiade de espíritos superiores é uma rede de mentes ligadas, e todos ligados a Deus. Então, todos estão ligados num pensamento superior. Quando nós conseguimos entrar nessa rede, nós estamos bem, né? É a prece, é o evangelho no lar. Dessa rede, vem alguém para te ajudar. Você está conectado. E essa sintonia que nós temos que buscar, porque nós não conseguimos manter isso o tempo todo encarnados. Nós temos nossos afazeres, mas, como eu disse antes, em determinados momentos, nós temos que acessar essa rede, né? Porque acessar a rede de baixo é muito fácil. Basta nos nossos afazeres, nós aborrecermos, chutarmos o balde, né? Como a gente diz na gíria, meter o pé na jaca, fazer um monte de coisa errada. Aí é fácil sintonizar com essas energias que estão aqui próximas a nós. Como disse o Chico Xavier quando perguntaram a ele, onde começa o umbral? Ele respondeu, na ponta do seu nariz. Porque, de novo, se isso aqui é a Terra, o umbral está aqui, a primeira faixa vibratória. Então, está pertinho de nós. Então, para nós sintonizarmos com os espíritos superiores, nós temos que varar essas energias mais pesadas. Fazemos isso mentalmente. É fácil. Fazer uma prece. Pensa no universo, nas estrelas, numa luz e fala, Jesus,
de coração, com sentimento, né? Por isso que a prece, sentido é a mais importante. O próprio Pai Nosso tem que ser com sentimento, não uma coisa decorada. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Não, não é assim. É Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, né? É um ato de submissão a Deus. Primeiro momento do Pai Nosso é de respeito, né? Venha a nós o vosso reino, esse reino que eu estou construindo de amor, que venha a nós esse vosso reino. Mas para isso, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Assim na terra, no plano físico, como no céu, no plano espiritual, né? Para isso, me dê todas as informações, o pão nosso de cada dia. Mas eu sei que para isso eu tenho que aprender a perdoar. Então, perdoai as minhas ofensas assim, né? Como nós perdoamos. Eu sei que eu tenho que perdoar para ser perdoado. E nessa caminhada, não nos deixe cair em tentação, sofrer influência de pessoas encarnadas e encarnados. Me ajude a resistir ao mal. Esse é o sentido do Pai Nosso, né? Então, não pode ser falado apenas como uma prece decorada, mas sentida. Mesma coisa a Ave Maria. Então, a nossa mente, ela se conecta, ela se sintoniza com as forças superiores quando a gente quer. E todo mundo tem essa liberdade. Se há uma liberdade que nós temos, é a do pensamento. Podem colocar uma pessoa na prisão, mas não podem impedi-la de raciocinar, de pensar, de fazer prece, de se conectar, né? Então, a obsessão, ele diz aqui nesse capítulo, é o sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum das trevas, né? Imaginar é criar. Também a prece é a ligação com as forças superiores. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento. Tem gente que só quer saber de dor, né? Liga a televisão e fica 1 hora assistindo notícias ruins, vai ver filmes pesados, leituras, nunca são leituras leves. Então a pessoa já mergulha num mundo de vibrações pesadas. Nós temos que acalmar nossa mente, precisamos nos conectar. O momento do planeta é muito de conexão com o alto, tá? Nós precisamos nos conectar a Jesus, ao governador espiritual do planeta, que está realizando uma verdadeira intervenção espiritual, tá? Nós temos consciência disso e precisamos aumentar essa consciência e nós somos coparticipantes desse processo de transição e de regeneração da humanidade. E, conforme eu já disse várias vezes, mundo de regeneração é um mundo de espíritos regenerados. Então, usem a força do pensamento, usem a fé, usem a conexão com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, para vocês se harmonizarem. Porque primeiro vocês têm que estar harmonizados. E se vocês estão bem, vocês vão poder estender a mão às pessoas que estão em dor. Porque se você não está bem, quem é o primeiro que precisa ser tratado é você. Então, vigiai e orai. Fique bem, porque existem pessoas precisando de você. Por mais que você esteja em dor, mostre quem você é. Mesmo com dor, você é filha de Deus, filho de Deus, você é um espírito encarnado momentaneamente e você pode fazer muita coisa por aqueles que cercam você. E tudo que você fizer, de bem, de amor, de dedicação, mesmo que com sacrifício, isso vai se refletir em você. Primeiro, na vibração do seu corpo espiritual, maior conexão com Deus e uma maior felicidade, porque você vai estar plantando aquilo que você vai colher amanhã, frutos saborosos, deliciosos, que vão saciar essa sede de felicidade e de amor que só o próprio amor pode dar, tá bom? Mas o nosso tempo por hoje se encerrou. Peço que vocês leiam esse capítulo, talvez no próximo estudo ainda comente algumas coisas aqui que eu deixei de passar, tá bom? Esse estudo, conforme eu falei, não é só mediunidade. A gente vai aproveitando e refletindo sobre coisas que são importantes para nós. São grandes reflexões sobre a vida, sobre a nossa existência
e que podem nos dar muita força. Estamos precisando disso, não é mesmo? Então, que Jesus abençoe os lares de vocês, a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.